Graça e paz. Bom demais a gente estar reunido e junto podermos, neste momento, parar, acalmar o nosso coração e meditar na palavra de Deus, na porção do Senhor para nós nesta oportunidade. Eu estarei compartilhando com os irmãos, o título já foi projetado ali, o tema Confiança Inabalável. Confiança inabalável, uma caminhada de fé e obediência, uma caminhada de fé e obediência. Eu quero começar essa reflexão com uma pergunta e eu quero lhe pedir que você responda mentalmente aí. O que você faria se soubesse que Deus está guiando os seus passos? O que você faria? Como você viveria? Que sonhos ousaria ir atrás, perseguir? Mas também que desafios, que dificuldades você enfrentaria, pois tem convicção que o Senhor estava com você. Pense aí, o que você faria se soubesse que Deus estava lhe guiando? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai olhar em à luz de vários personagens, vários homens, várias mulheres, algo interessante. Homens e mulheres que confiaram em Deus com todo o seu coração. Homens e mulheres que simplesmente eles descansaram nessa certeza inabalável que Deus estava com eles. Isso era suficiente. Deus estava com eles. Hoje eu quero lhe convidar a refletirmos juntos acerca de três personagens e juntos podermos extrair algumas lições de vida acerca destes homens. Quero lhe convidar a orarmos mais uma vez e pedirmos a Cristo Jesus que fale e ministre aos nossos corações. Senhor Jesus, estamos reunidos em Teu nome nessa casa de oração e, ó Deus, já tivemos um tempo de louvar, engrandecer ao Senhor e neste momento pedimos a Ti que o Senhor possa, ó Deus, ministrar a porção da palavra que Tu tens reservado para as nossas vidas na noite de hoje. Ó Deus, que tudo aquilo que eu falar possa, ó Deus, ministrar ao coração de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança neste auditório, cada pessoa que está assistindo, e a gente possa, ó Deus, ver pessoas assumindo um compromisso genuíno com o Senhor, de confiar em Ti, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, independentemente de como as coisas têm discorrido. Ó Deus, que nós possamos sair daqui com essa fé ousada, essa confiança inabalável no Yahvé Jiré, o Senhor provedor, o Senhor que cuida de nós. É o que eu rogo e peço, orando, clamando, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O primeiro personagem que eu quero compartilhar com vocês e vai ser projetado ali é Abraão. Abraão, ele é um exemplo de obediência ao chamado de Deus. Eu não sei se você gosta de viajar, eu não gosto tanto assim, mas tem pessoas que gostam, vivem na estrada e isso às vezes até mais do que a minha cabeça consegue processar. E eu vou falar bem a real, para eu ir no Paraguai eu canso de colocar o Waze. Eu quero no mínimo saber a informação. Aqui tem um pardal, aqui tem um controlador de velocidade. Eu coloco para tudo, vai em Dourados, vai no Paraguai, aonde for, eu sempre coloco. E aí a pergunta que eu faço é: você por um acaso utiliza algum sistema GPS, utiliza o Waze, o Google Maps, utiliza algum outro aplicativo? Responda aí, sim ou não? Levante a mão aí, rapidinho. Sim, alguns sim, outros não. Bem, onde eu queria dizer com isso? A primeira pessoa que eu vi utilizar o GPS foi Abraão. Abraão, em dado momento, Deus vai lá e fala para ele o seguinte: meu irmão, sai da tua terra, mas vai para onde eu vou lhe dizer. E eu fico imaginando Deus falando com ele o seguinte: olha, prossiga, avante, pare, é para você dormir aqui, é para você descansar. É tempo de descanso. Acorda, avance, prossiga, vai para cima. Eu fico imaginando Deus falando: agora tu dobra a direita, agora tu dobra a esquerda e pare aqui. Essa é a terra que eu tinha lhe prometido.
Eu fico imaginando Deus tendo esse bate-papo, falando com Abraão dessa forma. E aonde você encontra isso? Pode abrir ali Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1, a palavra do Senhor diz: disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão é esse exemplo clássico de obediência. Ele deixou para trás família, amigos, seguranças, deixou uma infinitude de coisas para seguir simplesmente o chamado. Um chamado que ele não compreendia em sua totalidade, mas ele teve a compreensão que Deus deu uma ordem e ele precisava obedecer. Abraão não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que Deus seria fiel. O segredo, portanto, aqui da sua obediência estava em quem ele confiava e não no que ele sabia. Ele simplesmente descansava que era o próprio Deus, o Yahvé Jiré, falando com ele. Era o próprio Deus anunciando a ele a rota, dizendo: avante, prossiga, ou pare, é aqui. Hebreus 11, versículo 8, a narrativa ali dos heróis da fé vai falar, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. A palavra fé aqui em Hebreus 11, versículo 8, a palavra fé, ela vem do grego da palavra pistes, e ela significa literalmente confiança inabalável. Confiança inabalável em Deus. A história de Abraão, portanto, é um testemunho para nós da importância de obedecer a Deus. Mesmo sem conhecer os detalhes, quando Deus dá uma ordem, precisamos acalmar o coração e simplesmente obedecer. Ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele confiava em quem estava guiando. E isso, meu irmão e minha irmã, isso para nós como cristãos deveria ser uau, é isso. Eu tomo posse dessa palavra, eu creio nessa palavra, porque é o próprio Deus falando, é o próprio Deus, é isso. Então nós precisamos às vezes parar e ficar refletindo: será que eu tenho obedecido ao Senhor? Ou será que eu vivo uma fé alheia? Aquela fé salvífica, mas que no dia a dia não gera frutos. Bem, às vezes Deus nos chama para renunciar a algo, e cá entre nós, renunciar não é fácil. Às vezes Deus nos chama para renunciar à segurança financeira, renunciar relacionamentos, renunciar hábitos, para seguir um plano maior, o plano que Ele tem reservado para cada um de nós. Muitas pessoas hoje deixam de experimentar o sobrenatural, o poder de Deus, o dunamis, que fala ali de poder, de explosão, deixam de experimentar isso por causa de uma coisa. E não é Satanás, não é o inimigo, não é o devorador, mas é a dita da zona de conforto. Vai ser projetado ali o maior inimigo do seu crescimento espiritual, sabe qual é? É a sua zona de conforto. Às vezes a gente quer transferir tudo para Satanás, ele é o problemático. Eu não ganhei aquilo, ou isso não aconteceu por causa de Satanás. Pode até ser, ok, quando há situação de batalha espiritual. Mas na grande maioria das vezes é porque como cristãos nós não nos posicionamos. Como cristãos nós nos acomodamos, nós optamos em viver na zona de conforto. E é por isso que não temos experiências espirituais com o Senhor. Hoje Deus está lhe perguntando: qual é a terra para qual a terra que Ele está lhe enviando? Da onde você tem que sair e para onde você tem que ir na dependência do Senhor. Hoje o Senhor lhe pergunta: que sacrifício você está disposto para simplesmente obedecer o chamado divino? Qual vai ser a sua renúncia? Qual vai ser a renúncia do hábito, a renúncia do teor das conversas,
a renúncia dos lugares, círculos de amizades, a renúncia de talvez passar horas e horas em cima da televisão assistindo série, mas para orar, para meditar na palavra, nunca tem tempo. Qual é a renúncia que você precisa fazer hoje para literalmente crescer nessa relação de intimidade com o Senhor? Qual é a renúncia? Dietrich Bonhoeffer, um teólogo, certa vez ele falou o seguinte: quando Cristo chama um homem, ele o convida a morrer. Você já morreu para si para carregar a cruz? Quando Cristo nos chama, Ele nos chama para obedecer, Ele nos chama para viver uma vida de comunhão, de intimidade com Ele, e não uma vida medíocre de qualquer forma. A fé de Abraão, a gente vê ali que aquele homem, ele depositou todas as suas forças, crendo no Yahvé Jiré. Assim como um agricultor planta, sementes, e imediatamente ele não vê os frutos, ele precisa esperar aquela semente crescer, germinar, crescer, e a partir de um momento dar frutos. Assim, com a mesma fé que o agricultor planta e espera que algo aconteça, assim também foi o que Abraão fez. Assim é o que nós deveríamos nos posicionar: plantar a semente e esperar, deixar Deus agir, Deus movimentar. Obedecer, portanto, ao chamado de Deus exige duas palavrinhas: fé e coragem. Fé e coragem. Obedecer a Deus significa renunciar aos nossos próprios planos para abraçar os dele. E aqui a gente precisa aprender uma coisa: os planos do Senhor são infinitamente melhores do que os nossos. Diria assim, talvez boa parte dos atendimentos que a gente tem no gabinete, boa parte são de pessoas que tomaram decisões por conta própria. O Senhor mandava ir para a esquerda e a pessoa decidiu ir para a direita. O Senhor mandou findar aquela relação, aquele namoro, e a pessoa avançou e depois tem um casamento mal sucedido. O Senhor falou para não fazer determinada coisa e a pessoa continuou a fazer e depois colheu os frutos. Boa parte do que acontece às vezes é porque pessoas não renunciaram. Elas queriam seguir adiante com seus planos e não os planos do Senhor. Bem, assim como Abraão, precisamos estar prontos para deixar nossa zona de conforto e confiar que Deus tem o melhor para nós. Precisamos confiar, crer, viver que Deus tem o melhor para nós. Isso não pode ser apenas palavras bonitas cantadas numa canção. Nós precisamos viver. Segundo lugar, eu aprendo muito com Moisés. E em Moisés eu olho para ele o seguinte: a confiança dele, que a presença do Senhor caminhava com ele, habitava com ele, estava com ele. Em Êxodo 3, abra aí, Êxodo 3, versículo 12, vai dizer o seguinte: certamente eu estarei contigo, e isso te terá por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés, ele era um homem comum, um homem como eu, um homem como você, uma mulher como você, um jovem, um adolescente como você, uma pessoa comum. Mas o Senhor o chamou para enfrentar talvez aquilo que havia de mais poderoso naquela época, o seu império. Ele deveria lutar contra o faraó e libertar o povo de Deus das mãos opressoras do Egito. A história de Moisés é um exemplo poderoso de como Deus capacita homens simples, mulheres simples para a obra extraordinária. D.L. Wade Moody, em uma das suas muitas frases, e essa é muito conhecida, ele disse: Deus não escolheu os capacitados, mas capacita os escolhidos. E é exatamente essa era a convicção que eu fico imaginando Moisés tendo. Ele sabia que ele era limitado, ele sabia que ele tinha uma infinitude de coisas a ser resolvidas, mas ele tinha convicção que o Senhor lhe deu uma ordem e ele precisava obedecer. Ele descansou na promessa de Deus, aonde ele disse: certamente eu estarei contigo.
Êxodo 3:12, certamente eu estarei contigo. E aqui, olhando para o hebraico, não vou nem arriscar falar a palavra, que senão vou passar vergonha, mas o significado da palavra é: sua presença contínua e sustentadora estaria com ele. Sua presença contínua e sustentadora estaria com ele. Meu irmão e minha irmã, eu e vocês, todos os dias nós enfrentamos desafios que vez aqui e vez ali parecem serem impossíveis de ter uma solução. Mas assim como Moisés, nós precisamos confiar, descansar, que o Senhor é conosco, que Ele está caminhando conosco, lado a lado. Ele não nos abandonou. Nós precisamos aprender simplesmente a descansar. Parar de querer resolver tudo na força do nosso braço, mas descansar e saber que Ele está conosco. Lucas 18, para mim, Lucas 18 foi um versículo 27, que mudou muito a minha fé. Lucas capítulo 18, versículo 27, foi o versículo que Deus tirou o Vinícius daquele modo, como é que eu vou dizer, que só acreditava naquilo que ele conseguia tocar, aquilo que ele conseguia ver, e foi ali que Jesus me ensinou a crer naquilo que eu não via, a enxergar o que não existia e a confiar que quando Deus deu uma ordem, Ele ia pagar a conta. Lucas 18, versículo 27, eu me lembro o dia que eu ainda estava no meu gabinete em Santa Maria, perguntando: será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E naquele dia a reflexão devocional foi baseada em Lucas 18, 27. O que é impossível para homens é possível para Deus. O que era impossível aos olhos humanos, uma plantação começar do zero, numa terra distante, sem o cara ter um dom sequer na área musical, e quem me conhece sabe, nem palma eu sei bater, era simplesmente possível aos olhos de Deus. E foi com essa fé que Deus falou nesse versículo ao meu coração, que eu tomei literalmente aquela decisão: é a hora de ir adiante. E foi ali que um cara limitado, cheio de falhas, cheio de rachaduras, limitado em dons, tomou essa decisão: se Deus deu a ordem, eu creio que Ele vai enviar as pessoas. Bem, eu concordo com Charles Spurgeon quando ele diz o seguinte: nossa fraqueza é um trono para a força de Deus. Nossa fraqueza é um trono para a força de Deus. Quando nós reconhecemos que somos simplesmente vasos na mão do oleiro, vasos cheios de rachaduras, vasos cheios de limitações, mas que o poder que habita em nós é daquele que fez o vaso, o poder é de Deus. Isso nos traz descanso, porque a gente não tem que provar nada para ninguém, é simplesmente descansar que o poder em ação, o dunamis, a explosão do poder vem de Deus, e a gente precisa aprender ali a descansar. Quando eu olho para a história de Moisés, eu observo esse poder que supera a oposição, esse poder que não importa o tamanho das limitações que ele tinha, ele foi usado por Deus quando e onde Deus assim quis. Se você observar a história de Moisés, e a coisa para mim que mais chama a atenção é: Deus em nenhum momento facilitou a vida dele. Deus não removeu o faraó para que ele tivesse uma liderança mais tranquila. Em meio ao faraó, em meio a todas as ciladas na qual ele estava envolto, simplesmente por sinais e maravilhas, Deus se manifestou e Deus mostrou o seu poder. E a gente vê isso talvez de uma forma sobrenatural, quando em Êxodo 14, ele está diante do mar vermelho e ele levanta ali a sua vara e o mar se abre. Isso é uma ação sobrenatural, isso não é comum. Se o Vini vai lá hoje, o mar ia continuar parado, porque Deus tinha um propósito para aquele dia, para aquele momento com aquele homem. Então Deus usou aquele homem lá, e após 430 anos Deus libertou Israel, cumprindo assim a sua palavra. Precisamos aprender a confiar no tempo de Deus.
Demorou 430 anos para que aquele povo fosse liberto. Precisamos saber que Deus vai cumprir as promessas. Quando? Não sei. Mas o tempo de Deus, o Kairos de Deus, é diferente do meu, que é o Cronos. Eu olho o dia, a hora, a semana, e Deus está olhando assim, lá a eternidade. Nós precisamos aprender a descansar. Assim como Moisés, eu e você somos chamados a confiar em Deus, mesmo diante das dificuldades. Creia que o mesmo Deus que teve o poder sobrenatural para Moisés enfrentar o faraó, para mandar o mar se abrir, é o mesmo Deus que pode dar o poder necessário para uma família ser restaurada, para uma circunstância mudar. Simplesmente entregue todas as suas limitações diante do Senhor. Entregue as suas limitações diante do Senhor e diga: Senhor, esse vaso é falho, cheio de imperfeição, mas eu creio que o Senhor tem poder para fazer isso, isso e aquilo. Nós precisamos aprender a descansar. E por fim, em terceiro e último lugar, a gente vê a palavra de Paulo. Paulo, para mim, foi um líder sem igual, guiado por uma visão sobrenatural, guiado por uma visão divina. Em Atos 20, versículo 24, a gente vê: mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para mim, Paulo é um exemplo poderoso de alguém que viveu e dedicou a sua vida a partir daquele encontro com o Senhor, como foi pregado a semana passada pelo pastor Wanderson. Foi anunciado na peça teatral. Para mim, Paulo, depois que ele teve aquele encontro, enquanto ele ia a Damasco perseguindo os cristãos, tudo mudou na vida dele. E mesmo em meio às perseguições que ele sofreu depois, em meio aos naufrágios, às prisões, às rejeições, porque as pessoas tinham medo dele, o maior dos perseguidores estava agora anunciando: será que isso é verdade? Ou será que ele está só fazendo um ajuntamento dos cristãos para matar? Era essa a indagação dos cristãos. Em meio a tudo isso, para mim, Paulo foi esse homem que foi tremendamente visionário, e ele entendeu o que Deus queria para a vida dele. Bem, Paulo nunca perdeu a visão sobrenatural, independente das coisas que o afligiam. Estava na prisão, mas ele tinha uma visão espiritual. Estava no barco e o barco afundando, tinha visão espiritual. Bem, sua vida é um testemunho de que a fé não remove os desafios, mas nos dá força para enfrentá-los. Ele poderia muito bem orar e Deus trazer uma bonança para o mar, o navio não cair, não naufragar, mas não foi o que Deus fez. Era importante o navio naufragar. Deus nem sempre Ele vai remover os desafios, mas independente deles, Ele vai estar conosco. E pode ter convicção, certeza, que cada desafio vai ter um propósito do eterno, para que você cresça, amadureça espiritualmente, para que você se torne um novo homem, uma nova mulher de Deus, se encha mais do Espírito Santo. Nenhum dos problemas vai ser em vão, todos eles terá algum tipo de propósito. Paulo sabia simplesmente que a vida cristã não era algo natural para viver de forma ordinária, mas ele compreendeu o sobrenatural, e foi assim que ele decidiu viver. Andar pela fé significa ver aquilo que outros não veem. Olhar pela fé significa crer além das circunstâncias. Olhar para a fé significa ter uma fé mais forte em Cristo quando tudo está dando errado. O problema de saúde bateu a porta, houve o desemprego, houve uma dificuldade familiar, e mesmo assim a minha fé continua abundante, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você pode dizer isso aí? Eu sei em quem eu tenho crido? Vamos lá? Eu sei em quem eu tenho crido. Todas as vezes que os problemas, as adversidades, os naufrágios, as prisões baterem à sua porta, tenha convicção de quem é o seu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Bem, Paulo
ele nos desafia a reavaliar a nossa vida, para ver o que nós temos considerado como importante. Será que a gente considera por importante a nossa vida? Ela tem maior valor? Ou será que a gente tem por importante Deus e a missão que Deus tem para nós? A missão que Deus tem para nós. Aqui entre nós, eu já conheci uma infinitude de pessoas que foram chamadas por Deus. A gente conhece dentro da juventude um monte de jovens que Deus está chamando para largar tudo, largar a faculdade, ir para um seminário e dedicar sua vida ao Senhor. Mas qual é a luta do jovem? Eu tenho que fazer a faculdade, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer isso. E ali ele persegue. Só que lá adiante, aquele amor já não está mais latente no seu coração, e ele esfria. Só que em dado momento, lá na frente, o cara se arrepende, porque sabe que poderia ter vivido um monte de experiências com o Senhor, sabe que o Senhor tinha lhe chamado para fazer o que o Senhor tinha lhe chamado para fazer, e ele não fez. Então, eu conheci um monte de gente que simplesmente vai contar as histórias dos outros, porque eles não viveram as suas histórias, eles não viveram o seu chamado, eles não viveram o que Deus estava mandando. Recentemente eu conversei com uma pessoa que me ligou e falou: Pastor Vini, eu vim para a faculdade, mas realmente Deus ainda tem falado muito forte ao meu coração, mas não é o que às vezes a família quer. E aquela pessoa está ali, querendo viver em missão, querendo colocar a sua vida à disposição de Jesus, mas tem a família por trás, querendo que a pessoa faça uma faculdade e tudo mais. É importante fazer a faculdade? Com certeza. Mas quando Deus nos chamou para algo específico, nós precisamos ver qual é o rumo que a gente vai obedecer, qual é o caminho que a gente vai obedecer. Porque no momento que eu sigo por um caminho, às vezes eu estou deixando de lado esse outro chamado. A gente precisa olhar o que Deus está pedindo para você. Nem todos vão ter o mesmo chamado, mas eu falo daqueles que Deus falou algo específico e a pessoa não vive por omissão. Bem, assim como Paulo, eu pergunto a você: você está disposto a colocar a sua vida sobre a ótica de Deus e dizer: Deus, me leve para onde o Senhor quer, use este vaso da forma que tu queres, que eu possa ser bênção aonde tu queres? Ou você ainda está observando o que vai deixar por perda no caminho? Se a gente for olhar em Filipenses, versículo 3:8, Paulo vai dizer, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Eu tinha um sonho. Eu com 8 anos, eu me apaixonei por eletrônica. Tinha 8 anos, eu me apaixonei por ver aquelas luzinhas piscando, indo da esquerda para a direita, sinaleira. Me apaixonei por aquilo. Eu falei: é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu tinha uns 10 anos quando eu comecei a estudar eletrônica. Lembro daqueles cursos de correio, aqueles cursos de o Instituto Padre Reus, Instituto Monitor, Instituto Universal, lembra? Quem é os mais antigos aqui lembra dos cursos? Eu fiz aqueles cursos. Fiz o curso de eletrônica do Instituto Padre Reus. Depois eu fui para o Senai. Fiz eletricidade, fiz eletrônica, fiz um monte de coisa. Em dada altura, estava consertando aparelhos eletrônicos numa eletrônica bem quista da cidade. Passou um tempo, eu fui convidado para ir para uma escola de eletrônica. A escola que eu estudei, o Instituto Padre Reus, me convidou para ser professor de eletrônica. E ali eu trabalhei 3 anos como professor de eletrônica, e escrevendo curso de como consertar TV, como consertar som. Se você for lá no Google em 2008, 2009, pesquisar, vai estar lá minha foto, novinho, consertando um micro-ondas, ensinando passo a passo como consertar um micro-ondas, passo a passo como consertar um DVD, passo a passo como consertar uma televisão. E
Ali eu tive uma oportunidade. Qual foi a oportunidade? Eles chegaram para mim e falaram: Vini, nós temos reconhecido a sua vocação e nós queremos propor para você o seguinte, para você assumir a coordenação do instituto. Só que para isso você vai ter que elevar o nível, você vai ter que fazer cursos. E eles mandaram para São Paulo fazer cursos. Quando eu voltei, falaram: olha, chegou a hora de você fazer engenharia eletrônica, e a gente quer que você faça esse curso, a empresa vai bancar para você a engenharia eletrônica. E eu falei: uau, cara, era o que eu queria, mas eu não tinha condições. Uau. Mas ali, novo na fé, mais ou menos 1 ano e pouco de fé, ali Deus começa a falar comigo algumas coisas. E com 1 ano e pouco de fé, 2 anos aproximados, eu entendi uma coisa: Deus estava me chamando para não seguir no caminho da eletrônica. Deus estava me chamando para largar tudo e ir para um seminário. E aquilo foi um choque. Foi um choque na empresa, foi um choque no meio da família, foi um choque com os amigos, porque todos sempre viram eu falar e eu fazer curso daquela área, porque era aquilo que me motivava. Mas Deus simplesmente falou: larga tudo e vai para o seminário. E foi o que eu fiz. Durante 4 anos, de 2011 a 2014, estudando de segunda a sexta, todas as noites. E ali Deus foi forjando e preparando. Pergunto a você mais uma vez em Filipenses: você pode dizer, tal qual Paulo, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo? Deixa eu lhe perguntar: o que você tem valorizado mais do que o seu chamado? Como você pode reorientar as suas prioridades? De repente hoje você já não consegue dar essa vida um giro gigantesco. Os compromissos talvez não permitem mais. Talvez tenha uma família, tem ali pagamentos que precisam honrar, que um dia fez acordo, mas de repente, não, peraí, como que eu posso abrir espaço neste tempo para viver aquilo que Deus um dia me chamou? Ou se você ainda, quem sabe, tem condições de mudar tudo radicalmente, bênção, glórias a Deus por isso. O que você precisa reorientar nas suas prioridades? E aí, como está a sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? Hebreus 11, versículo 6 vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que você tem hoje, ela é suficiente para permitir que Deus opere o impossível em sua vida? Jesus fala, que nós faríamos coisas maiores do que Ele. Você tem condições hoje de fazer sinais, prodígios e maravilhas. E olha só, isso não é comum, isso não é natural. É uma ação sobrenatural e é quando Deus quer. Mas você, como vaso, está preparado para que isso aconteça? Você se coloca à disposição do Senhor em totalidade? Ou você vive aquela fé morna, aquela fé do oba-oba, aquela fé medíocre? Se Deus quisesse usar você hoje, como Ele encontraria esse vaso? Spurgeon, certa vez ele disse: Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. E uma segunda frase dele, ele diz: a fé é a ponte entre a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa. A fé é a ponte de Deus entre o cumprimento, entre aquilo que Deus está falando e o cumprimento da promessa. Bem, 2 Coríntios, enquanto o grupo de louvor vem subindo, ele vai dizer o seguinte: pois viveremos por fé e não pelo que vemos. Se Jesus voltasse hoje, como Ele encontraria você? Ele encontraria você pelo que você vê, pela sua pretensão salarial, pela sua pretensão de cursos, pela sua pretensão de constituir família, vida, negócios? Ou Ele encontraria você como alguém que tem um olhar espiritual para as coisas? Hoje eu lhe convido, vai ser projetado ali, a refletir. É um convite à obediência. Você poderia hoje renunciar os seus planos para obedecer a Deus?
Se o seu sonho era para lá, eletrônica, e Deus falasse, cara, não é mais isso que eu tenho para você, eu tenho novos planos, você se colocaria nas mãos do Senhor para viver o sobrenatural? Viver a independência? Eu confesso que quando eu fui para o seminário, eu fui para o seminário com R$1.000 no bolso, porque a empresa não queria me demitir. A empresa falou, não, se você quer, você pede as contas. Não tive seguro-desemprego, não tive acesso ao FGTS, não tive nada, eu tive uns R$1.000. E com aqueles R$1.000 eu chego no seminário, 3 de janeiro de 2011, casado, recém-casado. E ali, Deus simplesmente começa a abrir as portas. Em questão de 20 dias, Deus levantou todo o sustento que era necessário para nós viver os 4 anos. Os 2 ministérios que eu servi durante 4 anos, Deus abriu nesse período, nessa lacuna, entre eu ir para o seminário pela fé, sabendo que talvez antes do seminário começar, eu não teria mais recurso algum. O seminário começava 28 de fevereiro, mas eu precisava acompanhar o meu grupo de jovens e tudo mais para lá naquele contexto. Então, foi uma renúncia. Abri mão do meu sonho, ser professor de eletrônica, para servir a Jesus, aprender mais acerca de Jesus. Você estaria disposto hoje a experimentar o sobrenatural? Ou parece que isso aí é algo que os outros vão viver? Isso é história para outros, não é para você. Crê que o poder de Deus vence qualquer obstáculo, como Moisés, que teve que enfrentar o faraó, e de repente você vai ter que tomar decisões importantes, vai encontrar obstáculos, mas sabe que o melhor caminho é crer. E aí, a sua obediência, ela vai abrir caminho para o sobrenatural, para viver o extraordinário? Ou você é aquele que vai ficar só sentado, olhando o que acontece? Bem, convicto de tudo isso, um dia eu tomei uma decisão. Dia 20 de fevereiro de 2018. 20 de fevereiro de 2018, morreu uma pessoa muito importante para nós. Talvez o maior evangelista que nós tenhamos visto em vida durante a nossa era, Billy Graham. E ali, naquele dado momento, alguém pegou e falou o seguinte, eu trabalhava com a comunicação da convenção, e alguém pegou e falou o seguinte, morreu o último homem de fé. E ali eu peguei e eu estremeci. Eu peguei e falei assim, como que morreu o último homem de fé, se eu estou vivo? E ali Deus me deu um chacoalhão. Ali Deus me chacoalhou com força. Ali Deus me falou, cara, eu já te mandei para cá, eu já falei para te fazer isso, eu já falei para você sair daqui, eu já falei para você viver esse novo tempo, e você nunca tomou essa decisão. Por quê? Zona de conforto. Eu estava numa igreja com 500, 600 membros, uma igreja bem estabilizada, uma igreja que é bênção no Rio Grande do Sul, talvez a igreja que mais plantou igrejas no Rio Grande do Sul, plantou 13 igrejas, eu participei da 13ª, junto com o pastor Jardel, a plantação daquela igreja. E lá, Deus pega e fala isso. E ali eu tomei uma decisão, a partir de hoje eu quero passar a viver por fé. A partir de hoje eu quero mudar a forma como eu tenho vivido e encarado o ministério. E ali veio uma frase de Spurgeon ao meu coração, vai ser projetada, a frase que diz, um pastor que não anda pela fé, não pode liderar um povo pela fé. Um pastor que não anda pela fé, não pode liderar um povo pela fé. E ali eu entendi uma coisa, uma igreja nunca vai adiante da visão do seu pastor. A igreja nunca vai viver o sobrenatural se o pastor não vive o sobrenatural. A igreja nunca vai andar sobre o mar se o pastor não pisar sobre o mar quando Deus falar. A igreja nunca vai experimentar as ações sobrenaturais se
não partir ou não começar pelo pastor. E ali eu tomei essa decisão. É hora de ir adiante, é hora de deixar minha zona de conforto, é hora de ir para onde Deus vai mandar. E ali Deus mandou para Naviraí. E como eu vou dizer assim, 28 de julho de 2019 nós chegamos em Naviraí. 28 de julho começou digamos assim, o preâmbulo daquilo que seria a Igreja Batista Recomeçar. E 1º de setembro de 2019 a gente teve o primeiro culto. Primeira vez que eu falei para um auditório, digamos assim, tão pequeno, um domingo antes falando para 600, no domingo seguinte falando para 2, 3. E ali Deus começou a trabalhar, Deus começou a enviar pessoas, e a igreja foi crescendo. E como aconteceu lá atrás com esses homens de fé, a gente viu aquilo que foi uma semente ser germinada, crescer e dar frutos. Hoje nós somos mais de 200 membros. Hoje, pela graça de Deus, visita 100, 150 pessoas por mês. Pela graça de Deus, dá 150 pessoas nos pequenos grupos, dá 50, 60 crianças em um culto normalmente. A gente teve um acampamento com 34 jovens fora a equipe, mas tinha talvez 50 se fossem todos. A gente vê os adolescentes com 50 adolescentes praticamente. Isso é graça, isso é poder de Deus, isso é viver no sobrenatural, isso é ver aquilo que ninguém imaginava, mas Deus deu a visão. Era só processos, etapas, até que isso acontecesse. Então eu sempre tive muita paz. Eu me lembro quando a gente entrou pela porta a primeira vez, e naquele dia, naquela oportunidade, uma pessoa pegou e falou: pastor, é muito grande esse lugar, é muito grande, vamos encontrar, quem sabe seja um outro lugar. Pastor, é muito grande. E nós com 18 membros, 18 congregantes naquele momento, simplesmente a gente veio para cá pela fé. E eu tinha uma visão, e eu falei aquele dia: eu já vejo esse lugar pequeno. E hoje já está pequeno, pela bondade de Deus já está pequeno. Então, assim como um dia Deus nos chamou para viver esse algo novo, hoje Deus também nos chama para um novo projeto. E eu tenho compartilhado isso já com algumas pessoas da diretoria já estão cientes, e a fala está falhando já aqui, mas Deus tem nos chamado para um novo desafio: plantar uma nova igreja, começar tudo do zero, viver tudo isso de novo, crendo numa palavra, que o Yahvé Jiré, que o Deus que provê, que o mesmo Deus que dá a visão, o mesmo Deus que envia, é o Deus que sustenta, e é o Deus, como a gente vê lá em Atos 2, é o Deus que acrescenta pessoas na igreja. Pela graça de Deus, eu tenho conversado, orado com isso, com a Josi. Deus tem dado muita paz. Deus tem dado muita paz para que isso aconteça. E aonde eu chego com isso? Eu quero lhe desafiar. Assim como um pastor, ele não pode se acomodar na segurança de uma igreja local abençoada como essa. Assim como um pastor precisa estar sempre à disposição do Senhor da igreja, o Rei dos Reis, quando Ele diz vai, fica, se movimenta assim, assim todo membro precisa fazer. Viver pela fé em obediência não é algo exclusivo para o pastor. Viver pela fé em obediência é algo que todo aquele que foi chamado como discípulo de Cristo precisa viver. E aqui eu quero concluir dizendo para você o seguinte: não olhe para o Vini, não olhe para a Josi, não olhe para o Ben, não olhe para líderes humanos, porque nós somos falíveis, cheios de falhas. Deus nos usou e graças a Deus por isso. Mas com certeza Deus é o Senhor da igreja, não é o pastor. Deus é o Senhor da igreja, e Ele vai cuidar dessa igreja tão bem quanto qualquer outra pessoa,
muito melhor do que qualquer outra pessoa. Vocês não dependem de um pastor, vocês dependem de Deus. E pela graça e o poder de Deus, eu creio que Ele vai continuar agindo, manifestando a sua graça aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Talvez tudo isso é apenas um plano maior do que Deus está fazendo para nossa história, para nós vivermos o que Deus está mandando viver, mas também para essa igreja, para ela saber que ela nunca dependeu de um Vinícius, ela sempre foi dependente do Senhor, ela sempre foi dependente de Cristo Jesus. Bem, concluo trazendo diante de tudo isso um pouco de acalento ao coração. Isso não será da noite para o dia, isso não será de hoje para amanhã. Eu tenho conversado e eu sempre expressei o seguinte: para mim, toda transição pastoral, toda transição, ela precisa ser bem feita. Eu sempre coloquei, eu não acho justo aquele pastor que sai da noite para o dia. Que amor é esse, que de hoje para amanhã ele acaba? Eu sempre coloquei que toda transição, ela precisaria ser lenta, devagar, para que ao longo dessa transição, aquele a quem a igreja escolher vá assumindo novas responsabilidades, mas o pastor está ali, caminhando junto, lado a lado, cuidando daqueles que talvez ficam sentidos, para que ninguém se perca. E esse é o meu propósito, caminhar junto mais um tempo, caminhar junto ao longo de 2025, e a diretoria fez esse pedido, para ao longo de 2025 ir fazendo essa transição e cessar esse tempo em dezembro de 2025. E juntos a gente entendeu que este seria o melhor caminho. Um caminho para a igreja compreender, mas também um caminho para que ninguém ficasse ferido, magoado e tudo mais. Eu concluo essa mensagem perguntando para você o seguinte: você está disposto a viver de forma sobrenatural? Você está disposto a confiar na fidelidade de Deus? Quando Deus diz faça, faça. Quando Deus diz avance, avance. Quando Deus diz não é a hora, não é a hora. Quando Ele diz descanse, descanse. Você está disposto a se entregar por completo nas mãos do Senhor? Bem, eu digo isso porque lá atrás, 20 de fevereiro de 2018, quando eu tive aquela experiência com o Senhor e o Benjamin iria nascer na sequência, eu tomei uma decisão. E a decisão, eu coloquei no meu coração o seguinte: eu espero um dia que o meu filho, quando crescer, ele olhe para o seu pai e ele possa dizer assim: o meu pai foi um homem de fé. Eu não queria que, como pastor, o meu filho dissesse: o meu pai foi bem sucedido nisso, naquilo, mas nunca teve experiências com o Senhor. Meu pai nunca viveu pela fé e ele ele não é este homem de fé. Daquilo que ele pregava, ele não viveu. Eu não queria que eu chegasse lá na frente e um dia o Benjamin, e nesse momento, nessa fase da vida, quem sabe, ou o irmão ou a irmã do Benjamin olhasse para o pai, olhasse para a mãe e dissesse: eles nunca tiveram essa fé nesse Deus do impossível. Lá eu tomei uma decisão: se é para ser lembrado, não é pelas posses, não é por isso, não é por aquilo e não é por aquilo, mas eu quero ser lembrado pelos meus filhos, por ser um homem de fé, uma mulher de fé e tudo mais. Eu posso dizer que ao longo desses 14 anos de corrida ministerial, eu conheci alguns pastores que me motivaram, me inspiraram muito. E disso tudo que eu falei, tem um homem que me vem à cabeça, um pastor que me vem à cabeça, e todas as vezes que eu falo nisso, não tem como não falar. E temos a Alessandra aqui, que é o pastor Gessi. Essa igreja foi agraciada com aquele homem, um homem que viveu por fé, um homem que desde o primeiro dia do seu ministério ao último ele viveu por fé. E assim como eu sei que a Alessandra lembra carinhosamente dele, de todas as experiências que ele contava na mesa, daquilo que ele vivia, eu espero um dia
ver os meus filhos contando a outros aquilo que, as experiências que seu pai teve, a sua mãe teve, de depender. Hoje eu te convido a ficar de pé neste momento, encerrando. Eu te convido a mudar a sua forma de viver. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei que Deus não quer que você saia o mesmo. Eu não sei como você vinha vivendo a sua fé, praticando a sua fé, mas eu sei que Deus não quer você mais como um empresário, Deus não quer mais você como um comerciante, Deus não quer mais você como alguém que trabalha em determinado departamento. Deus quer um missionário ali. Deus quer que você seja um agente do Senhor ali. Você não foi chamado para iniciar uma empresa, você não foi chamado para trabalhar onde você trabalha, estudar onde você estuda. Você foi chamado por Deus para ali ser um missionário nas mãos do Senhor. Você foi chamado por Deus para ali fazer a diferença. Se hoje eu estou aqui, é porque homens e mulheres lá atrás fizeram essa diferença na minha vida. Homens e mulheres dedicaram a sua vida para pregar aquele ministério que talvez ele é menos que as pessoas menos querem fazer, que é o de evangelismo. Tinha de uma igreja de 300 membros, que era aquela igreja, tinha apenas uma pessoa evangelizando na porta da faculdade. Só um. Ninguém queria ir com ele, era o Klaus. Ninguém queria evangelizar com o Klaus. Mas naquele dia, na porta da faculdade, o Klaus teve um encontro comigo. Ali ele me apresentou a Jesus. Ali ele me convidou para ir na igreja. Então, o desafio que eu faço para você hoje é que você possa viver de forma sobrenatural. Não viva mais como você tem vivido, mas coloque a sua vida diante do Senhor e que você possa experimentar, ter essa paz, essa tranquilidade, essa segurança que Deus é o Senhor. Alguém chegou para mim esses dias e perguntou: e agora que a Josi está grávida, vocês não mudaram de decisão? Não, por quê? Porque o Deus que sustenta 3 é o Deus que sustenta 4. E se daqui a um mês a gente descobrir que vem gêmeos, Deus vai sustentar 5. Deus vai sustentar 5. Eu tenho essa paz, eu descanso na mão desse Deus poderoso. E uma igreja nunca vai além da fé do seu pastor. Isso eu queria desafiá-los a viver por fé e a experimentar o sobrenatural. Amém?